Olá, amigos que acompanham aqui o De Papo. E hoje, rapaz, sábado, um sabadão bacana. Só não foi mais bacana por causa da chuva, mas hoje a gente está aqui na orla de Macapá, aqui na orla do Araxá. E eu vim aqui acompanhar um trabalho de um cara que é um trabalho muito bacana e é fantástico estar falando com ele, porque eu ainda não tinha ouvido falar dessa profissão, né? Arborista, né? Então eu estou aqui com o Jander, aqui do meu lado, Jander Marques. É o arborista, são poucos. Na verdade, cara, eu não conheço nenhum. Tu é a primeira pessoa que eu conheço que é arborista. Eu queria que tu falasse um pouco da tua vida primeiro, antes da gente entrar na profissão, Jander. De onde tu és, de onde é tua família e o que tu fazia antes dessa profissão. Tá. Eu nasci no interior de Breves, no Pará, vim para Macapá e eu me considero amapaense porque eu cheguei em Macapá com 5 anos de idade e me criei aqui, morei 34 anos aqui em Macapá. E aqui em Macapá eu me profissionalizei como técnico de segurança do trabalho, tenho uma empresa de segurança e medicina do trabalho e essa área de altura é uma área que eu já venho bastante tempo trabalhando nela. E aí surgiu uma oportunidade de a gente fazer um curso internacional da parte de escalar em árvore. E aí eu fiz um curso com um americano, me apaixonei pela área e fui buscar novos caminhos fora do Amapá. Hoje eu moro em Santa Catarina e em Santa Catarina eu atuo como arborista profissional. Tenho várias formações dentro da área, tenho pós-graduação em arborização urbana pela Federal do Rio de Janeiro, sou pós-graduado em fitossanidade pela Federal do Paraná, sou pós-graduado em engenharia de segurança e sou botânico. Então hoje a gente trabalha com manejo de árvores urbanas no estado de Santa Catarina. E a profissão do arborista é isso, é fazer manejo de árvores. Quando a gente fala no manejo, a gente vai falar de vários assuntos. Desde um tema básico, como poda de árvore, a um transplante, a um tratamento fitossanitário, a uma avaliação de risco de queda de árvore. Então a profissão do arborista engloba todo esse mix de atividades voltado para o tratamento e cuidado de árvores urbanas, né? Agora, cara, tu falou que já fazia antes algo envolvendo a escalada. O que é que tu fazia? Então, eu comecei em 2011, antes de sair uma norma relacionada a trabalho em altura. A gente tem uma norma específica que é em R35, ela é uma norma que ela entrou em vigor em 2012, então ela te dá diretrizes para tu fazer um trabalho em altura de uma forma segura. Então ela te diz que tu tens que ter um treinamento de no mínimo 8 horas, tu tem que fazer um exame para ver se tu está apto fisicamente a tu fazer qualquer atividade em altura. E em 2011 eu trabalhei numa empresa que interligou o Amapá ao Sistema Nacional, que é a Isolux. Ela é uma multinacional espanhola, ela veio para o Amapá fazer a interligação. O Amapá era o único estado que não era interligado por linha de transmissão. E aí essa empresa veio fazer esse projeto, que foi o projeto Amazonas, e eu tive o prazer de trabalhar nesse projeto como técnico de segurança. Então eu fui convidado a trabalhar nessa empresa e a gente trabalhou nela. E quando eu fui trabalhar, a gente pegou esse processo. Como é que é um processo de linha de transmissão? Tu faz uma supressão vegetal para tu poder montar a torre e fazer todo o processo para passar a fiação. Mas primeiro a supressão vegetal. Então tu vai suprimindo. Então a gente começou a trabalhar com altura antes da norma sair. Eu trabalhei em 2011, a norma saiu em 2012. Quando a norma saiu em 2012, todo mundo que fazia trabalho em altura tinha que fazer treinamento. E aí eu fui me especializando e virei instrutor de treinamento de trabalho em altura, de R35. Depois eu fui para um outro ramo, que é o ramo de acesso por corda. Acesso por corda é as pessoas que trabalham em prédio, fazendo manutenção predial, mas em altura, né? Eu fiz uma qualificação pela IRATA. A IRATA é uma escola internacional que ela te certifica, ela te dá a autonomia para tu poder trabalhar em altura no acesso por corda. Então a IRATA é uma escola a nível mundial. Em qualquer lugar do mundo, quem for IRATA pode fazer acesso por corda. Eu posso sair daqui e trabalhar em qualquer lugar do país como acesso por corda. Então eu já vinha nessa pegada de altura, instrutor de NR35, acesso por corda. E aí em 2019 eu conheci a arboricultura. Minto, 2019 não. Em 2017 teve um congresso aqui em Macapá de arborização urbana, que a SBAL, que é a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, trouxe o congresso para cá.
Teve, aqui onde a gente passa, onde está, teve o Campeonato Brasileiro de Escalada em Árvore. Tem um campeonato, junto com o Congresso. E aí eu conhecia, nesse ano de 2017, todo esse universo da arboricultura. Aí eu me encantei, aí eu fui procurar e me especializar. Porque quando a gente vai falar de trabalho em altura, a gente tem várias vertentes. Tem IR35, a gente tem acesso por corda, a gente tem resgate, a gente tem arboricultura. E cada uma vai ter a sua norma específica, o seu equipamento específico. O equipamento que a gente usa na arboricultura não é o mesmo equipamento que a gente usa para trabalho em altura, não é o mesmo equipamento que a gente usa para acesso por corda, não é a mesma norma. A gente usa muita norma internacional, porque no Brasil a gente ainda tem pouca norma voltada para a questão do trabalho com árvores. Por isso que ainda é uma coisa muito recente, né? Aqui no norte do Brasil, eu acredito que se tiver 2 ou 3 arboristas no norte inteiro trabalhando, é muito, né? Porque as pessoas não conhecem. Entendi. O arborista, então, ele é tipo um médico da árvore, porque tu me mostrou alguns vídeos, tinha até árvore tomando soro e tal. Explica um pouco como é que é esse trabalho com a árvore. A gente sabe que é um ser vivo, né? Sim, sim. E tu trata realmente ela como um ser vivo mesmo, né? Então, resumindo, o arborista profissional, realmente ele é como se fosse um médico de árvore. É ele que vai chegar e ele vai fazer toda a anamnese da árvore e ele vai conseguir identificar o que ela precisa. Ela está com déficit nutricional, ela está com ataque de patógeno, ela está com risco de queda, ela está com algum indício que ela está com processo de senescência, que é o processo de morte do vegetal. Então, tu consegue ter um diagnóstico e daí tu ir tratar pontualmente cada situação. A espécie está com déficit nutricional, vamos entrar com uma nutrição específica para esse vegetal. Ela está com risco de queda, um galho que rachou, aí você vai lá e faz a avaliação, retira aquele galho, elimina aquele risco. Então, basicamente é isso, a gente vai cuidar realmente do vegetal. Em algumas situações, a gente vai entrar com a endoterapia, que é a técnica de o quê? De você nutrir o vegetal através de soro, né? Então, você vai fazer um furo no tronco da árvore e você vai injetar soro e ele vai translocar pelo sistema vascular da árvore e aí chegar até na copa e vai ser uma nutrição mais rápida. Existe endoterapia, existe nutrição injetada no solo, existem várias técnicas que a gente utiliza que é justamente para a gente poder fazer com que esse vegetal ele tenha uma vida mais longa no meio urbano. Já deve ter tido casos de sucesso de pegar árvores, deve ter existe ambulatório para árvore? Ambulatório não, porque a gente não consegue tirar ela de lá, mas a gente diz que a gente interna ela, né? A gente deixa ela internada, no próprio local que ela está, ela entra em tratamento e aí a gente monitora. Tipo, eu tenho uma nogueira que ela está em tratamento há 6 meses. Então ela estava com várias situações ali. Se fosse mais uns 3 meses para frente, ela já ia perder o vegetal. O vegetal ele estava com colo, que é a base da árvore, aterrada, estava com déficit nutricional, estava com dano no sistema radicular. Então a gente pegou e começou a tratar pontualmente cada situação. E hoje o vegetal já está, quando eu voltar agora em agosto para Jaraguá, a gente vai fazer uma última avaliação e a gente já vai liberar o vegetal. A gente fez uma proteção em volta dele, para não deixar ninguém chegar lá. Fizemos correção de pH de solo, entramos com uma nutrição específica para aquele vegetal, que é a nogueira. A gente já teve o resultado da clorofila, aumento de clorofila. A gente já teve uma respiração melhor do sistema radicular. A gente já vem tendo bom resultado com esse vegetal e daqui a pouquinho a gente já vai liberar ele para o proprietário poder usar e usufruir o que tem de melhor, que é beleza do vegetal, né? É uma coisa magnífica. É um caso de sucesso? Ela estava quase morta? Você já pegou árvores assim? Sim. Essa que ia ser a minha pergunta. Já pegou casos de árvores já quase morta e ressuscitar? Sim. Eu tenho uma oliveira em tratamento também na casa de um cliente, que a gente pegou já ela no processo de senescência, que é o processo já de declínio e morte do vegetal, né? Então, basicamente, ela tinha 2 problemas sérios. Déficit nutricional, porque ela está plantada dentro de um vaso grande, então não tem como o vegetal extrair nutriente
a não ser se alguém for lá e colocar nutriente, e ela estava com um ataque de fungos no sistema radicular. Então a gente tratou primeiro o ataque fúngico, trocou toda a terra, entrou com uma nutrição específica para a oliveira e ela voltou, tipo assim, ela estava com massa foliar pouca, passasse mais um pouquinho, uns 6 meses, ela ia perder o vegetal. Então o vegetal já está em 6 meses de tratamento e a gente já conseguiu estabelecer quase 100% da saúde dele de novo. Só que esse vegetal, como ele está plantado no vaso, todo o tempo tu vai ter que ficar fazendo essa manutenção. É como se tu ficasse no hospital e tu ficasse respirando através de aparelho. Se tirar o aparelho, tu morre. É a mesma coisa. Se tu não for lá de 6 em 6 meses fazer uma nutrição desse vegetal, ele vai morrer porque ele vai ficar com déficit de nutrientes. Agora existem equipamentos próprios para a gente saber como a árvore está internamente. Existe raio-x, ultrassonografia para árvores? Sim, existe. A gente tem equipamentos que fazem uma tomografia da base da árvore, que é justamente para ver se essa árvore ela tem algum dano estrutural que possa vir levar esse vegetal a ter um colapso e de repente cair ou mesmo fraturar. Então a gente tem ultrassom, a gente tem um equipamento que o nome é penetrógrafo, que ele me mostra a densidade da madeira, tem uma agulha bem fininha e vai penetrando na madeira e vai me mostrando a densidade da madeira para ver se esse lenho não está comprometido. E a gente tem uma tomografia de raiz também. Então eu consigo fazer uma tomografia da raiz para me ver como é que esse sistema radicular desse vegetal está se envolvendo. Se tem algum dano estrutural, mas o mais comum mesmo é a tomografia do tronco da árvore. Então é feito ali na base, mais ou menos uns 30 centímetros faz da base, para tu ver como é que está esse vegetal. Quando que é indicado uma ultrassom para um vegetal? Quando a gente encontra alguma podridão ou quando a gente encontra algum oco. Aí eu preciso saber internamente como é que está esse vegetal. Aí entra com a ultrassom para tu poder saber se ele está dentro do parâmetro de segurança para esse vegetal poder ficar em pé. Se estiver fora do parâmetro de segurança, aí vai ser indicação de supressão, de corte da árvore. Cara, agora tu saiu assim, tipo, tu mudou de um lugar para o outro, né? Na profissão, na vida profissional. Consegue dizer o que foi que te levou a fazer isso? Primeiro ponto, a gente já estava com o processo de abertura de uma outra empresa, né? E aí veio a pandemia. A pandemia ela mudou muita coisa, né? E a pandemia ela me levou para esse lado. Era uma coisa que eu já estava querendo fazer, mas não dessa forma como foi, né? E iria ser de uma outra forma, ia ser de uma forma que eu iria ficar em Macapá, eu ia abrir uma outra empresa de acesso por corda, essa parte predial, mas aí veio a pandemia, as pessoas começaram a ficar em casa e aí começou a ter uma procura grande para cuidar de árvore aqui em Macapá. E aí a gente começou esse processo e aí numa conversa com um conhecido no sul, ele disse, cara, ó, aqui no sul, se tu vier para cá, aqui tem muito mercado para arboricultura, né? É diferente daí, né? Então a gente foi até o sul, passou uma semana, fez uma análise de mercado e aí a gente viu que lá era uma boa a gente levar a Poda Brasil para lá, que é o nome da nossa empresa, e começar esse trabalho lá. E aí a gente apostou nesse projeto, né? Organizou a empresa aqui, né? Para poder ir para lá. A gente foi para lá, a minha esposa ficou gerenciando a empresa, administrando a empresa via remoto. E foi uma outra coisa boa da pandemia, né? Ela aproximou mais as pessoas, então a gente não trabalhava dessa forma antes, era só de forma presencial e hoje a gente consegue trabalhar de lá para cá. Então a Carolina ainda administra a empresa daqui e eu fui só para o projeto da Poda Brasil. Então nesses 4 anos que a gente está no sul, eu vim me especializando, né? Não tem como tu mudar de profissão e tu não te especializar. Imagina eu trabalhando com segurança no trabalho e eu passo a trabalhar com árvore.
Então eu preciso, são caminhos, apesar de a gente caminhar junto à segurança, a parte de escalada, mas quando tu vai para a parte de fisiologia, anatomia, tu entender todo esse processo do vegetal, aí tu tem que ter conhecimento. Aí que entrou as especializações, né? Então a gente foi procurar as melhores especializações dentro desse universo, botânica, arborização urbana, fitossanidade. Então foram especializações que deram esse conhecimento para a gente poder ficar trabalhando de uma forma segura. Porque o que acontece? No sul, as pessoas elas têm essa preocupação de tratar, de cuidar. Eu tenho uma árvore no fundo da minha casa. O terreno era do meu pai. Meu pai que plantou a árvore. Então, a gente tem muito esse apreço por árvores. E aí acaba que eles querem cuidar. Né? Então, assim, o sul não é tão arborizado, a cidade em si não são tão arborizadas, mas as casas, os terrenos das pessoas são. E é aonde a gente atua. Né? A gente atua tanto com pessoa física, com empresas, com indústria. Então, essa pegada lá, que é muito legal, por isso que a gente foi para lá. E justamente por quê? Porque tem esse mercado que absorve essa mão de obra nossa e absorve de uma forma com outro olhar, né? Não é um podador, é um arborista. Né? Aqui, já para o norte, como a gente tem tanta árvore, acaba que as pessoas não valorizam tanto, porque a gente tem em abundância. Esse ano agora, o Congresso Brasileiro de Arborização Urbana vai ser aqui em Belém, no Pará. Então, a COP vai ser lá. Então, tem muito olhar hoje para cá, para a Amazônia, né? Mas essa parte da arborização, de arboricultura, o norte ainda tem muito a evoluir. Boa. E é isso aí, pessoal. Para você que não conhecia a profissão arborista, você já conhece. Qualquer coisa é só pesquisar lá. Quais as redes sociais de vocês? @podabrasil é o Instagram nosso, é onde tu vai encontrar bastante conteúdo, bastante trabalho nosso. Boa. Aí só seguir a gente lá, dar uma fuçadinha lá, ver um pouquinho como é que é o nosso dia a dia na Copa das Árvores. Olha aí, bacana, tá vendo só? Para você que tá aí pensando, o que você vai fazer agora da vida? Tá desempregado, né? Porra, começa a pesquisar, começa a estudar outras profissões e não tenha medo, né? Não. Pô, isso que eu tinha perguntado, tu não tem medo de ficar lá em cima não, cara? Quase 12 metros de altura. O medo faz parte da profissão. Quem não tem medo, aí a gente tem que se preocupar. O cara que tem medo, ele vai trabalhar com segurança, ele vai sempre usar os equipamentos, ele sempre vai respeitar as normas de segurança. Tanto é que a gente começou a chover, a primeira coisa que a gente fez, para a atividade, porque interpério é uma condição impeditiva de um trabalho em altura. Né? A gente tem vários fatores de vento, chuva, descarga atmosférica, enfim. Então, a gente tem medo, então a gente vai trabalhar com muita segurança. Agora, quem não tem medo, aí a gente se preocupa porque a pessoa não tem medo. Mas assim, eu tenho medo, tá? E a gente, por ter medo, vai sempre aumentar a segurança, sempre trabalhar de uma forma bem segura, porque a gente tem medo. Então o medo faz parte. Só não deixa o medo te dominar. Para você que ficou até aqui, muito obrigado. Lembre-se de dar um joinha nesse vídeo, comentar aqui o vídeo também e se inscrever no canal. Forte abraço para você e até mais.